Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos falar aqui agora sobre as principais relações semânticas estabelecidas pelos elementos de coesão dentro do nosso conteúdo de linguística textual, ok? Lembrando que as nossas aulas são baseadas no material das professoras Rosane Monerá e Ilana Viegas, ok? Bom, diferentemente dos conectores lógicos, os encadeadores discursivos ligam enunciados resultantes de atos de fala diferentes. Tá? Esses encadeadores podem ser os operadores argumentativos, aqueles que conferem um papel argumentativo às unidades que relacionam, e os operadores de sequencialização, aqueles que marcam as sequências temporais, espaciais, textuais e conversacionais. A gente vai ver isso hoje. Tá? A importância dos estudos dos encadeadores discursivos. Bom, enquanto os relatores lógicos marcam relações lógicas naturais, os encadeadores discursivos são responsáveis pelo encadeamento sucessivo dos enunciados, articulando um enunciado a outro. Esses articuladores textuais, eles podem ocorrer, inclusive, ligando um parágrafo a outro, tá? Dando-lhes uma orientação argumentativa e estruturando-os em textos. O estudo dos encadeadores discursivos na articulação de segmentos de texto abre novas perspectivas para o processo da produção textual, pois coloca em evidência o processo da tessitura do texto, o qual permite ao aprendiz não só observar as relações de sentido que unem as partes do texto, como também fazer a escolha deste ou daquele conector que preencha a lacuna semântica. Então, aqui a gente precisa lembrar da tessitura textual, né, que o texto ele precisa ser coeso, ele precisa estar conectado ali, não amontoado de palavras, e esses encadeadores de discurso, eles vão trazer justamente essa função, tá? Também de transmitir a escolha que foi feita, como que eu quero transmitir aquela mensagem dentro do texto, ok? Bom, vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos verificar qual ou quais o E, né, que é um conectivo, na verdade, né, não é aditivo. Por que o E é um conectivo? Porque é uma conjunção aditiva. Mas a gente vai perceber aqui nesses exemplos quando que ele é um conectivo aditivo e quando ele não é um conectivo aditivo e identificar a relação semântica. Vamos ver aqui as frases. Pedro é estudioso e Carlos é vadio. Carlos foi à biblioteca e fez uma ótima pesquisa sobre as antigas civilizações. Cumpra as suas tarefas e será liberado antes do término do expediente. Este texto se destina a alunos do primeiro semestre do curso e não pretendo incluir nele informações excessivamente técnicas. Ele abriu a porta e entrou. Ela se esforçou muito e não conseguiu o aumento de salário. Então, a gente já lendo, a gente já consegue perceber quais não possuem a função de adição aqui, né? Mas vamos ver aqui. Nos enunciados presentes, apenas B e E apenas as letras B e a letra E, o conectivo E vai expressar a adição. Vejamos. Carlos foi à biblioteca e fez uma ótima pesquisa sobre as antigas civilizações. Eu poderia dizer, Carlos foi à biblioteca, ponto. Fez uma ótima pesquisa sobre as antigas civilizações. Tranquilamente ficaria ok. Então, aqui é aditivo, tá? Aqui é aditivo. E ele abriu a porta e entrou. Abriu a porta, entrou. Uma sequência. Fez uma coisa e outra. Então, aqui também é aditivo. Agora, vejamos. Pedro é estudioso e Carlos é vadio. Você percebe que traz aqui um contraste, né? A gente percebe um contraste. Pedro é uma coisa, porém, Carlos é um vadio. Carlos é outra coisa. Então, é um contraste.
Na letra C, cumpra as suas tarefas e será liberado antes do término do expediente. Aqui a gente tem uma relação de consequência, tá? Ou uma relação de condição. Por exemplo, se você cumprir as suas tarefas, você será liberado antes do término. Ou, se cumprir as suas tarefas, então será liberado antes do término. Ou então, para ser liberado antes do término, cumpra as suas tarefas. A gente consegue perceber essas duas relações aqui, a partir desse E. Então, perceba que esse ele não está tendo uma função aditiva, sua função, entre aspas, original. Né? Vamos aqui na letra D. Esse texto se destina a alunos do primeiro semestre do curso e não pretendo incluir nele informações excessivamente técnicas. Aqui traz uma conclusão, né? Tipo, por isso não pretendo, logo não pretendo, então aqui eu teria uma função conclusiva. E F, ela se esforçou e não conseguiu o aumento. Aqui eu poderia trocar por mais, né? Mas não conseguiu o aumento, porém não conseguiu o aumento, tá? Então aqui eu teria uma função, uma oposição, uma adversativa aqui, né? Uma função adversativa. Operadores argumentativos. Os que ligam argumentos em favor de uma mesma conclusão. E também, ainda, não só, mas também, tanto como. Então, aqui eu tenho os que ligam em favor de uma mesma conclusão. E também, ainda, não só, mas também, tanto como. Por exemplo, o nível de vida dos brasileiros é baixo porque os salários não atingem um patamar aceitável. Também, as condições de saúde e os serviços públicos são extremamente difíceis. Isso aqui eu estou trazendo mais informações, mais argumentos para a mesma conclusão de que o nível da vida dos brasileiros é baixo. Ok? Poderia dizer aqui, e as condições, ainda as condições, tanto como as condições, tá? Aí vai depender, por isso eu vou usar tanto como parece um pouco mais comparativo, mas tudo bem, tá? Mas o também inclui mais um argumento para provar as condições de vida do povo brasileiro são insatisfatórias, foi o que eu acabei de explicar, né? Os conectores que ligam argumentos em favor de uma mesma conclusão indicam o desenvolvimento do discurso e não a repetição do que foi dito antes. Eles fazem um desenvolvimento, não repetem as coisas, tá? Por isso, só devem ser usados quando a sequência introduzida por eles indicar uma progressão discursiva, quando acrescentar um dado novo ao conjunto argumentativo. Ok? Então, esse é o que liga um argumento, ligam argumentos em favor da mesma conclusão. 2. Os que envolvem a noção de uma escala argumentativa marcam uma gradação numa série de argumentos orientada no sentido de uma determinada conclusão. Então, eles marcam uma gradação numa série de argumentos que vai orientada no sentido de uma determinada conclusão. Alguns marcam o argumento mais forte no topo da escala. Por exemplo, inclusive, mesmo, até ou até mesmo, outros são mais fracos. Por exemplo, no mínimo, ao menos, pelo menos, no máximo, quando muito. Então, vamos perceber aqui. Ele é muito ambicioso. Ele quer ser, pelo menos, o coordenador. Tá? Ele quer ser, pelo menos, o coordenador. Pelo menos vai introduzir um argumento na direção de que ele é muito ambicioso. Tá? E pressupõe uma escala com outros argumentos mais fortes. Tá? Esse tipo de conector só se combina com o argumento de valor positivo. Ok? Ou ainda, ele não é esforçado, nunca chegará a diretor, no máximo a chefe de seção. No máximo a chefe de seção. Então, aqui, esse no máximo introduz um argumento na mesma direção de não ser esforçado. Usando-se o argumento menos forte, pressupõe-se que há outros mais fortes. Esse tipo de conector combina-se com argumentos de valor depreciativo.
Aí, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, quando eu falo ele quer ser pelo menos o coordenador, eu não estou utilizando ele como uma base mais fraca, tá? Aqui ele está servindo como uma base mais forte. Mas eu poderia trocar. Ele quer ser, inclusive, coordenador, ou ele quer ser, inclusive, diretor. E aí daria um peso maior. Mas vai depender também da entonação que eu vou utilizar. Ele quer ser pelo menos, é o mínimo que ele quer ser, é coordenador. Você percebe que ele é muito ambicioso, que ele já quer chegar sendo coordenador. Já no outro, ele não é esforçado. No máximo, ele vai ser um chefe de seção. No máximo. Você percebe aqui até a entonação de quando você vai usar esse operador argumentativo, tá? Número 3. Operadores que introduzem argumentos que têm orientação argumentativa contrária, levando a conclusões opostas. Ou, seja, ou então, quer, caso contrário. Por exemplo, temos que confiar na justiça divina, caso contrário, não restará mais nenhuma esperança. Está igual aqui no Brasil, né? Temos que confiar na justiça divina, caso contrário, não restará mais nenhuma esperança. A primeira parte do enunciado está orientada no sentido de que há esperança, tá? De que nem tudo está perdido. A segunda, no sentido de que não há mais esperança, tá? Um caso particular, dentre esses operadores, corresponde àqueles que indicam uma disjunção argumentativa. E aí a gente precisa lembrar de aulas passadas que a gente falou da disjunção argumentativa, tá? Que são introduzidos por ou vai estudar para a prova ou prefere perder a mesada. Perceba que aqui eu não estou tratando da disjunção. Como é que eu poderia falar? Não é forte e fraca, mas aquela inclusiva ou exclusiva, né? Eu não estou falando do ou desliga o telefone, ou sai da sala, que é exclusiva, ou você atende, ou você liga para sua mãe, ou você liga para o seu pai. E aí é o tanto faz. Aí seria, inclusive, qualquer uma das duas. A prova pode ser feita com caneta azul ou preta. E aí você tem uma escolha que pode ser uma ou outra. Ou você pode dizer, você pode fazer a prova ou online ou presencial. E aí, e aí você também tem uma escolha, ou online ou presencial. E aí, quando eu digo que uma coisa anula a outra, ou você faz isso agora, ou você vai embora. Se você fizer, você não vai embora. Se você for embora, você não vai fazer. E aí eu estou excluindo. Nesse ponto aqui, a gente não está tratando disso. Esse tipo de disjunção aqui, essas argumentações contrárias, ela não é igual a disjunção lógica, tá? Ela está fazendo aqui uma disjunção argumentativa que vai trazer uma provocação. Por exemplo, vai estudar, ou você prefere não tirar férias? Porque, assim, esse ou, eu estou te dando uma opção, mas eu estou te provocando, tá? Por exemplo, vai cuidar, vai fazer o seu almoço, ou você vai ficar com fome. Então, aqui eu estou te provocando, ok? É diferente lá da disjunção lógica, precisa fazer essa diferenciação, tá? Os que marcam uma relação de conclusão, ou seja, introduzem uma conclusão em relação a dois ou mais enunciados anteriores. Um geralmente permanece implícito por ser verdade universalmente aceita. Então, portanto, logo, por conseguinte, assim, perdão. Dessa forma, pois, o pois após o verbo. Vejamos. Ela é uma boa funcionária, será, pois, promovida. Ela é uma boa funcionária, portanto, será promovida. Ela é uma boa funcionária, dessa forma, será promovida. Então, aqui eu tenho conclusão. A gente chamaria aqui de orações conclusivas, né? Esse pois introduz uma conclusão às duas afirmações anteriores. Ela é uma boa funcionária, que é explícita, e os bons funcionários merecem promoção. Isso é implícito, porque é consensual. Depende da empresa, tá? Mas teoricamente seria isso, ok? Se você é um bom funcionário, você terá uma promoção, ok? Então, essa parte aqui, ó, será, pois, promovida. Isso aqui é o consenso universal, a verdade universal.
e essa é a verdade explícita, ok? Bom, os que introduzem explicação ou justificativa do que foi dito no enunciado anterior. Porque, já que, visto que, uma vez que, pois que, a gente chamaria isso de causais, né? Ele deve estar em casa porque as luzes estão acesas. Já que as luzes estão acesas, ele deve estar em casa, ok? As luzes estarem acesas é a justificativa para eu dizer que ele está em casa. Basicamente isso, ok? Os que contrapõem enunciados de orientações discursivas opostas. Contrapõem enunciados opostos, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, que são conjunções adversativas, e eu teria também o embora, ainda que, mesmo que, apesar de que são as concessivas, tá? E são chamados de conectores de contra-expectativa. Contra-expectativa, porque contrariam uma expectativa. Nessa relação, há sempre uma terceira asserção implícita, uma conclusão óbvia da primeira. Vejamos. Ela estudou demais para o concurso, no entanto, não foi classificada. Ela estudou demais para o concurso, porém, não foi classificada. Porque a ideia seria, se ela estudou demais, a conclusão seria que ela passaria, tá? Ela passaria. Mas o no entanto introduz ali introduz o enunciado que contraria a expectativa. Tá? Vale observar, com relação às conjunções adversativas, mas, porém, contudo, entretanto, que são conjunções coordenadas, e com exceção do mais, tá? Elas podem ser articuladas de maneira móvel. Então, eu posso colocar esse no entanto aqui no início, eu posso colocar esse no entanto aqui no meio, eu posso colocar esse no entanto aqui no final. Ficaria, ela estudou demais para o concurso, não foi, vírgula, no entanto, vírgula, classificada. Poderia dizer, ela estudou demais para o concurso, não foi classificada, vírgula, no entanto. Tá? Eu posso fazer isso. Agora, com o mais, não. O mais, ele tem uma posição fixa. Tá? Ela estudou demais para o concurso, mas não foi classificada. Ok? Bom, isso aqui é muito legal, tanto as conjunções adversativas quanto as concessivas expressam contra-expectativa, tá? Contra-expectativa. Lembrando que as conjunções adversativas, elas são conjunções coordenadas, então elas vão estar presentes em frases coordenadas. Já as conjunções concessivas são conjunções subordinativas, então elas estarão em frases subordinadas. Mas a gente tem que entender a ideia delas aqui, tá? A diferença entre elas está baseada na estratégia da relação. Por exemplo, se eu quero trazer a estratégia do suspense, eu vou usar a adversativa. Se eu quero trazer a ideia da antecipação, eu vou trazer a concessiva. Então, em enunciados cuja primeira parte nada revela em relação à segunda, eu vou usar a adversativa, porque eu vou trazer um suspense. Agora, nos enunciados que previamente o argumento não será mantido, ou seja, eu já trago com antecedência ali, o destinatário já sabe que a conclusão é contrária ao que se esperava, eu estou usando a concessiva. Por isso, a quebra de expectativa que a gente fala tanto. Tá? Então, por exemplo, fizemos o possível para aumentar seu salário, mas não poderemos dar-lhe o aumento pretendido. E aí, quando eu trago a ideia, né? Eu trago a ideia ali e não revela nada. A gente fez o possível para aumentar o seu salário. Quando eu trago o mais, aí eu tenho um suspense e aí eu tenho uma oposição. Agora, nessa estratégia de suspense, a primeira parte do enunciado, né, ela pode evoluir para uma conclusão positiva ou para a contrariedade. Eu poderia dizer, fizemos o possível para aumentar o seu salário e conseguimos um aumento de 30%. Diferente. Agora, eu posso dizer também, fizemos o possível para aumentar o seu salário, mas não foi possível. Tá? E o embora, a concessiva, ficaria assim, ó. Embora tenhamos feito o possível para aumentar o seu salário, você não terá direito ao aumento neste ano. Quando eu já entro com essa conjunção, embora, você já sabe, apesar de termos feito o possível,
você não foi aprovado. E aí, quando você já vem com essa embora, apesar de, mesmo que, você já sabe que a resposta que vem é a contrária que você espera, ok? Nas orações iniciadas por mais, o argumento mais forte entre as duas orações envolvidas será sempre o da oração iniciada pelo o mais. Por exemplo, ela tem um ótimo currículo, mas não fala inglês, tá? Quer dizer, digamos que tem essa pessoa que quer entrar para uma universidade ou quer ganhar uma vaga em algum emprego e fala, olha, ela tem um ótimo currículo, mas ela não fala inglês. Já quebrou aqui. Por quê? Traz o suspense, ela tem um ótimo currículo, mas a parte mais forte que foi pontuada foi ela não falar inglês. Por que ela não fala inglês, ela não vai ficar com a vaga? Agora, olha o contrário. Ela não fala inglês, mas tem um ótimo currículo. O fato do currículo dessa pessoa ser ótimo é o que mais importa aqui para o interlocutor, ok? Então, a frase mais importante, a oração mais importante, a oração mais forte, o argumento mais forte, vai ser introduzido, iniciado pelo mais. Bom, vamos lá. Os que introduzem o argumento decisivo como um acréscimo para dar o golpe final no argumento do adversário. Além disso, além do mais, aliás, além de tudo, há demais. Tá? Vejamos. Os bancos diminuem o horário de atendimento ao público e aumentam juros. Além disso, cobram tarifas elevadas por qualquer serviço. Por isso que eu uso o banco digital. Então, os bancos diminuem o horário de atendimento ao público e aumentam os juros. E, além disso, olha só, ele traz um outro argumento decisivo. Cobram tarifas elevadas por qualquer serviço. Tá? Então, aqui traz um outro argumento ainda mais forte, mais decisivo, um acréscimo. Tá? Tanto que seria ali uma locução aditiva também. Tá? Bom, os que exemplificam o que foi dito anteriormente. Por exemplo, os que antecipam o que foi dito anteriormente. Por exemplo, como, vejamos, a gente pode usar também, as cidades mais desenvolvidas, como São Paulo e Rio de Janeiro, apresentam sérios problemas de poluição. Tá? As cidades mais desenvolvidas, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Apresentam sérios problemas de poluição. Tá? Então, são os que exemplificam o que foi dito anteriormente. Quais são as cidades mais desenvolvidas? E aí eu dou um exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. Poderia falar cidade do interior, e aí eu traria 2 exemplos. Os países europeus, e aí eu daria alguns exemplos. Tá? Os que estabelecem uma relação de retificação, redefinição ou redefinição de conteúdo expressa na primeira parte do enunciado. Ou melhor, de fato, isto é, quer dizer, ou seja, em outras palavras. Então, eles trazem ali uma retificação, tá? Ou uma redefinição do que já foi expresso. Vamos lá. Vou viajar para a Europa. Ou melhor, vou tentar juntar dinheiro para realizar esse sonho. Quer dizer, aqui eu estou fazendo uma redefinição, tá? Uma redefinição. Quer dizer, eu não vou viajar agora porque ainda vou juntar o dinheiro. Eu poderia falar assim, vou viajar para a Europa. Vou viajar para a Europa ano que vem. Isto é, vou juntar dinheiro por um ano. E aí eu trago aqui como se fosse uma retificação. Eu vou juntar dinheiro durante um ano. Tá? Então, a gente também precisa perceber que não é porque eu tenho um conectivo que está dentro de um grupo que ele vai servir apenas como todos os outros. Não, tá? Eu poderia dizer aqui, ó, vou viajar para a Europa e, de fato, precisarei juntar dinheiro para realizar esse sonho. Tá? Então, aqui eu estou trazendo também, ó, como se fosse uma explicação também. De fato, eu vou precisar juntar dinheiro. É uma afirmação também aqui, ok? Espero que isso tenha ficado claro. E os operadores de sequencialização são apenas 4, né? Também são encadeadores discursivos e marcam as sequências temporais, espaciais, textuais e conversacionais. São eles os marcadores sequenciais de tempo, daqui a um ano, uma semana depois, 2 meses antes, tá? Os que marcam uma sequência espacial, tá? À frente,
mais atrás, à direita, à esquerda, em cima, embaixo, acima. Os que estabelecem um mapeamento do texto, primeiramente, a seguir, em seguida, finalmente, por último, concluindo, ok? Os marcadores conversacionais, aqueles que na conversação servem para introduzir um tema ou mudar de assunto. Por falar nisso, a propósito, voltando ao assunto, tá? Então, cada um vai ter um dito. Por falar nisso, eu estou falando de uma coisa. Por falar nisso, vamos debater sobre tal assunto. A propósito, vamos continuar o que a gente estava falando? Ou então a gente muda um pouco o assunto, fala, voltando ao assunto da aula, vamos falar tal. Tá? A gente não vai estender tudo isso aqui agora, tá? A gente é só para iniciar isso aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. É um conteúdo muito que eu realmente gosto bastante. Espero que vocês estejam entendendo que eu posso estar ajudando a vocês. Fique com Deus, um beijo, até a nossa próxima aula.